Amém. Jesus é o Senhor. Louvamos ao Senhor por estarmos aqui, por receber você aqui no nosso canal. E louvamos ao Senhor porque hoje temos mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida, para a sua edificação espiritual. Vamos antes orar ao nosso Deus, pedir a sua direção. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui. Pedimos, Senhor, a sua bênção para essa mensagem de hoje. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, a tua direção, a tua inspiração do teu Espírito. E que o Senhor possa falar por meio de nós como apenas canal. Senhor, alcança os corações sedentos, traz visão, Senhor, e aplica a tua palavra para o nosso viver. Possamos ser edificados por meio da sua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Na semana passada, o irmão Antônio Roque concluiu a mensagem acerca da salvação completa de Deus. E, a partir de hoje, nós vamos liberar 3 mensagens dentro do tema Uma Carta à Igreja em Filadélfia. Então, hoje, eu estou compartilhando apenas a parte 1, a introdução dessa série de mensagens sobre a Carta à Igreja em Filadélfia. Tomaremos como base, é claro, Apocalipse, capítulo 2. Bom, antes de entrarmos na igreja em Filadélfia, propriamente dita, nós precisamos ver o contexto histórico das igrejas, né, do período das igrejas antes, né, de Filadélfia. Lembrando que as 7 igrejas de Apocalipse, elas representam também 7 períodos em que a igreja de Cristo passou aqui na terra, ao longo dos séculos. Então, nós vamos mostrar, por um lado, a situação em que cada igreja viveu, os aspectos que levou a igreja à decadência. Também realçaremos alguns aspectos positivos, mas lembrando que a nossa meta, o nosso alvo, é justamente chegarmos à igreja em Filadélfia, que representa a igreja de Cristo hoje, nessa era, né, na atual era que nós estamos. Então, para que nós possamos ter um entendimento melhor, vamos começar falando do ministério da Nova Aliança e os seus ministros. É importante nós percebermos que o ministério de João, que foi o último dos apóstolos, e que também fez o último escrito, que foi Apocalipse, esse ministério de João é um ministério muitíssimo importante dentro do plano de Deus no Novo Testamento, que mais adiante nós vamos entrar nesse aspecto, porque é com base no escrito de João, que é o livro de Apocalipse, que nós vamos ter acesso a toda a visão, a todo o entendimento do que essas igrejas representam para nós hoje. Por isso, queridos, o ministério da Nova Aliança, ele começou com o Senhor Jesus. No Antigo Testamento nós temos o ministério da Antiga Aliança, mas no Novo Testamento nós temos o ministério da Nova Aliança. E assim, esse ministério da Nova Aliança teve início com o Senhor Jesus. Ele foi o primeiro profeta de Deus, ele foi o primeiro ministro de Deus aqui na terra. E o Senhor Jesus, ele efetuou o seu ministério terreno, né, quando ele viveu aqui como homem por 33 anos e meio, e aí ele conclui o seu ministério terreno quando ele vai à cruz, morre por nós, fazendo a redenção pelos nossos pecados. Por meio da sua redenção, os homens agora podem ser libertos dos seus pecados, podem receber vida eterna, e essa vida eterna que ele recebe, ele agora tem a garantia de que realmente um dia estará para sempre com o Senhor. Mas antes de ele concluir, né, essa salvação eterna, há um período em que o homem ainda passará um tempo, né, de 1000 anos desfrutando das bodas do Cordeiro com Cristo. Isso é uma recompensa para aqueles cristãos que forem vencedores nessa era.
Então, isso tem muito a ver com as igrejas em Apocalipse, porque em todas as eras Deus tem chamado os vencedores. Por isso que nós falamos que as igrejas não só representam uma igreja na cidade, mas também representam um período da igreja aqui na terra. Em todos os períodos, Deus tem chamado vencedores. Então, o Senhor Jesus, como primeiro-ministro de Deus, ele cumpriu sua obra aqui na terra, seu ministério terreno, mas depois que ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele foi para a glória do Pai, e lá na glória do Pai, ele se tornou o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está em Hebreus capítulo 7. Eu queria ler para você essa passagem. Hebreus capítulo 7, vamos ler o versículo 17, que diz assim, Hebreus 7, 17, diz assim, vamos ler o versículo 14 primeiro, para ter um entendimento melhor. Hebreus 7, 14, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Versículo 17, portanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o Senhor, ele é um sacerdote acima do sacerdócio de Moisés, porque Melquisedeque é aquele que se apresentou a Deus no Antigo Testamento, em Gênesis. A Bíblia fala sem pai, sem mãe, sem genealogia, né? Mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, esse Melquisedeque é um tipo de Cristo, que também apareceu, né? E ele foi totalmente enviado pelo Senhor, assim como Melquisedeque. Então, nós temos esse sumo sacerdote que intercede a Deus por nós, esse sumo sacerdote que está levando o homem a Deus e trazendo Deus até o homem. E também o Senhor Jesus, em sua ascensão, ele se torna o nosso advogado. Abra aí a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 João 2:1, diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então hoje Jesus Cristo ele está diante do Pai, ao lado do Pai e intercede por nós. Ele é o nosso advogado, ele é aquele que nos defende junto a Deus. Quando você erra, quando você peca, quando você falha, e aí então Jesus com o seu sangue te purifica diante do Pai. Ele olha para o Pai e diz, Pai, você pede perdão, Jesus diz, Pai, perdoa-o. Olha para o meu sangue que eu derramei na cruz. O meu sangue foi derramado pelos pecados dele. E aí o pecador se arrepende e Deus vem e perdoa o pecado, porque por causa do Filho, por causa de Cristo, do seu sacrifício, seu sangue derramado por nós na cruz. Então ele está intercedendo e advogando ao nosso favor. E aí nós vemos que depois do Senhor Jesus, depois que o Senhor Jesus ascendeu aos céus, né, ele então deixou os seus 12 apóstolos para dar prosseguimento a esse seu ministério. E aí, esses 12 apóstolos, debaixo da liderança principalmente de Pedro e de João, né, Pedro e Tiago, né, esses dois que foram ali os colunas, né, da igreja, e João também era um coluna da igreja, né, mas principalmente Pedro e Tiago tomaram mais a liderança. Esse ministério então foi desenvolvido, né, por esses apóstolos, no qual o Senhor, por meio do seu Espírito, transmitiu a sua palavra, transmitiu o desejo do seu coração para esses homens de Deus, e por meio do que Deus falou para eles, eles escreveram, né? E hoje nós temos essas epístolas que chegou até nós e que forma, né, o Novo Testamento. E
não somente o que o Senhor Jesus fez, que foi registrado pelos apóstolos, os 4 evangelhos, né, Atos, e também as cartas desses 12 apóstolos, na maioria de alguns deles, né, não foram os 12 que escreveram, alguns deles, mas também nós temos, depois desses 12 que foram os primeiros apóstolos, nós tivemos também o apóstolo Paulo, que veio, como ele mesmo disse, como se fosse um nascido fora do tempo, mas ele, então, foi introduzido nesse ministério, e dentro desse ministério, ele pôde nos ajudar hoje, né, a nós entendermos melhor o plano de Deus, né, ele pôde desenvolver, ele pôde ganhar de Deus a revelação da sua vontade, né, e ele escreveu isso nas suas epístolas, foi quem mais escreveu, 14 epístolas de Paulo, né, porque alguns atribuem também Hebreus a Paulo. E aí nós vemos que essas 14 epístolas, ela desvenda a economia de Deus, que é o plano de Deus do Novo Testamento. Então, Paulo foi aquele que ampliou a nossa visão desse ministério do Novo Testamento, que é o plano de Deus. Então, nós vemos que, depois que esses 12 apóstolos, eles, né, foram martirizados, no ano 70, quando o general Tito, o general romano Tito, ele invadiu Jerusalém, e ele, então, perseguiu os cristãos de toda forma, né? Matou vários cristãos, e os líderes da igreja, os apóstolos, foram também martirizados. Pedro foi crucificado, de acordo com a história secular, mostra que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi cortado no meio ao fio da espada. Paulo foi degolado, né? E João foi levado prisioneiro para Pátimos, para a ilha de Pátimos, e lá permaneceu preso por 20 anos. Então, nós vemos que lá em Pátimos, soberanamente, Deus permitiu que João não morresse, porque Deus ainda tinha muita coisa para revelar. Como diz, o Senhor tem mais luz e verdade para fluir da sua palavra. Então, Deus queria revelar mais coisas. Então, João era o mais novo dos apóstolos, tinha menos idade, então João ficou em Pátimos, e depois de 20 anos, quando ele saiu, já estava idoso, e ainda ele pôde ser usado por Deus. E mesmo em Pátimos, João ainda teve a visão de Apocalipse. Então, João escreveu o Evangelho de João, né? Ele escreveu em Pátimos as suas 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, e ainda escreveu Apocalipse, que é um livro que fala das coisas que são e que hão de ser. Então, esse ministério de João é um ministério muito importante, né? Os escritos de João, ele, na verdade, vai além do mero conhecimento, do conhecimento racional e lógico, mas esse ministério de João, ele nos leva para um ambiente de fé, de espírito e de vida, né? É um ministério de espírito e vida, esse ministério de João, Senhor Jesus. E mais adiante nós vamos ver como João, de uma maneira muito cheio de espírito e vida, ele pôde ajudar as igrejas na Ásia Menor. Essa carta que o Senhor revelou a João para as 7 igrejas na Ásia, né, foram revelação que João ganhou quando estava em Pátimos. Na verdade, todo o livro de Apocalipse foi a revelação de Deus dado a João, no momento em que ele estava ali vivendo no Espírito, na comunhão com o Senhor, buscando o Senhor. Então, no início aqui de Apocalipse, que foi o último escrito do apóstolo João, nós vemos o seguinte, Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, esse versículo 1, né, nos mostra uma coisa interessante.
nos mostra a maneira como Deus faz a sua obra. Então, Deus usa o seu servo, né? Usa o seu servo para que o seu servo, que coopera com Deus na realização da sua vontade, possa transmitir aquilo que está no coração de Deus. Então, nós vimos que João, ele era esse servo que estava ali à disposição do Senhor, estava ali voltados para o Senhor, e aí João, na verdade, teve uma visão elevada, né? Ele teve uma visão elevada. Ó Senhor Jesus. No versículo 10, João diz assim, Apocalipse 1:10. Apocalipse 1:10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, João estava no Espírito. Isso para nós é, na verdade, uma palavra de encorajamento e de advertência de que hoje, mais do que nunca, nós também precisamos ser achados no Espírito. Quando nós estamos vivendo no Espírito, quando nós estamos no Espírito, nós então sentimos não só a presença do Senhor, mas nós recebemos do Senhor aquilo que está no seu coração, aquilo que Deus está querendo nos transmitir. Então nós precisamos ser achados no Espírito. O dia do Senhor na Bíblia, sempre que essa expressão, é o dia em que o Senhor ressuscitou, primeiro dia da semana, que é o domingo. Então era o dia também que os cristãos costumavam cear com o Senhor. Então, no primeiro dia, ali, logo, num dia como um domingo, João, ele teve essa experiência maravilhosa com Deus. Não só ele estava no Espírito naquele dia, mas João estava no Espírito, ele sempre permanecia no Espírito. Mas naquele dia foi um dia em que ele estava no Espírito e ele, então, teve essa revelação maravilhosa de Apocalipse. Então nós vemos, queridos, que Deus usa esse princípio de transmitir as coisas aos seus servos. Foi assim no Antigo Testamento, Deus usou Abraão para revelar as coisas a Abraão, revelar sua vontade para Abraão, depois também com Isaac, depois com Jacó, com José, né? Mais tarde nós vimos que também com Moisés, Deus usou Moisés para revelar a sua vontade, não só libertar o povo, mas também revelar a sua economia veterotestamentária do Velho Testamento, a economia no Velho Testamento. E Deus usou depois muitos homens, muitos profetas, muitos reis, como Davi, Salomão. Deus sempre usava alguém que estivesse na brecha. Então, esse servo recebe a palavra de Deus, e aí esse servo transmite essa palavra para o povo de Deus. Essa é a maneira como o Senhor realiza a sua obra, né? E no versículo 2 de Apocalipse 1, diz assim: o qual atestou a palavra e testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que ele viu. E o versículo 3: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, o livro de Apocalipse foi escrito não somente para nós, né, nos deleitarmos com as visões e revelações, mas principalmente porque Deus, ele quer dar uma noção para a gente muito clara, né, de que o tempo está próximo. Deus quer mostrar que o tempo está próximo e que nós precisamos atentar para as coisas que eram, as coisas que são e as coisas que hão de vir. Algumas coisas já passaram em Apocalipse, algumas coisas estão acontecendo e algumas coisas ainda acontecerão. Então,
Nós precisamos estar claros, precisamos estar atentos a esse tempo próximo, o tempo se aproxima. Por isso é que nós queremos, nessa série de mensagens, ver a questão da igreja em Filadélfia. Mas para nós entrarmos na igreja em Filadélfia, como eu falei no início, precisamos ver as igrejas que antecedem Filadélfia, porque também representam períodos da história da igreja. Vamos, então, começar pela primeira igreja mencionada no capítulo 2 de Efésios, capítulo 2, Efésios 2, 1, fala assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então, sempre 7 na Bíblia é um número de perfeição, né? O número 7 é um número de perfeição. Então, o Senhor, na verdade, Ele é aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas. Então, se referindo aos anjos da igreja, né? Aqueles que estão ali brilhando como estrela. Nesse período de muitas trevas, né? Em séculos passados, muitos homens brilharam na mão de Deus, assim como Martinho Lutero, né? Foi um que brilhou, assim como o Conde Zinzendorf, André Moore e muitos outros brilharam, né? E nessa era também, a partir do século XX, Deus usou muitos servos que brilharam, né? Como estrelas que brilham num período de trevas. Você vê o céu quando você é uma noite, entre aspas, sem luar, quando você não vê a lua, mas você vê as estrelas aparecem, né? Então, houve momentos em que a igreja caiu em total degradação, né? A igreja, na verdade, perdeu a sua forma, né? Como uma lua cheia, perdeu a sua forma, ninguém via mais nada. A degradação foi tão grande que ficou tudo em trevas, mas Deus sempre conservou as estrelas que brilham, né? E que por meio dessas estrelas, servos do Senhor, povo de Deus, alguns, Ele pôde trazer a sua restauração, a sua economia, né? De volta para os dias de hoje. Por isso é a ênfase na igreja em Filadélfia. A igreja em Éfeso, né, essa primeira igreja mencionada no capítulo 2, ela representa a igreja no final do primeiro século, depois de Cristo, né? Então, essas 7 igrejas, na verdade, cada uma delas representa um período da história da igreja de Cristo, né, até a vinda do Senhor, sabendo que dessas 7 igrejas, as 3 últimas, que é Sardes, Filadélfia e Laodiceia, elas permanecerão, né, permanecerão até a volta do Senhor. Nós não queremos entrar na igreja em Laodiceia, porque nossa ênfase é chegar em Filadélfia e, na verdade, usar, né, Filadélfia hoje como uma igreja modelo, para que nós possamos ter uma visão do que Deus quer hoje na sua igreja, o que Ele está fazendo, o que Ele, né, espera de nós. Mas, como eu falei, vamos pegar o retroativo das igrejas que antecedem Filadélfia. Então, Éfeso, a primeira igreja, ela foi uma igreja que, na verdade, representa o primeiro século, e essa igreja ela é caracterizada pelos ensinamentos saudáveis de Paulo. Nós sabemos que Paulo, ele escreveu uma epístola aos Efésios, onde nessa epístola, Paulo, então, ele desvenda a economia, o plano de Deus, né? Ali ele mostra, né, para a igreja em Éfeso, uma palavra bastante elevada, ele mostra o coração de Deus para os irmãos da igreja em Éfeso, né? Paulo fala de coisas elevadas, inefáveis, mostra a igreja, mostra o dispensar do Pai, o dispensar do Filho, o dispensar do Espírito, né? Nós vemos que ali Deus planejou, o Filho executou o que o Pai planejou, mas o Espírito aplicou, né, o que o Filho realizou. Então nós vemos o dispensar do Espírito, né, nos carimbando, nos selando. Nós vemos a obra do Pai, né? O Pai, ele nos preconheceu antes da fundação do mundo, né? Ele nos predestinou para Ele, né? E por meio de Cristo, Cristo então veio, e para isso Ele teve que fazer uma redenção pelo seu sangue.
e depois ele foi, mas enviou o Consolador, o Espírito, né? E aí esse Espírito é o selo, né? Ele nos sela, esse Espírito, ele, na verdade, é a garantia de que um dia o Senhor virá nos buscar, e esse Espírito, então, é que nos regenerou, é que nos deu vida. Então, ali nós vemos todo trabalhar, nós vemos que Paulo ali, ele fala da prática da igreja, né? Viver no amor, viver na graça, viver na verdade, viver no Espírito, né? Ou seja, viver no amor. Paulo fala do relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre senhores e servos. Ou seja, ali Paulo aborda tudo, vida conjugal, né, tudo de um nível bastante elevado. Então a igreja em Éfeso recebeu palavras inefáveis, não é verdade? E ali, ainda no primeiro século, ela ainda conservava alguma coisa do que o Senhor usou Paulo para falar, né? No capítulo 2 de Apocalipse, versículo 2, fala assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então aqui nós vemos que era uma igreja que tinha discernimento, porque ela tinha um conhecimento da palavra, tinha muito conhecimento, né? Paulo não só escreveu a epístola aos Efésios, mas quando Paulo escreveu a sua primeira epístola para Timóteo e a sua segunda epístola para Timóteo, de certa forma também Paulo escreveu para a igreja em Éfeso, porque Timóteo estava em Éfeso, cuidando da igreja em Éfeso. Paulo o enviou para Éfeso para que ele ajudasse a igreja em Éfeso, porque já naquela época, né, de Paulo, a igreja em Éfeso já estava tendo um desvio das verdades. E havia alguns que estavam se desviando das verdades. Então, Paulo deixou ali, no caso, Timóteo em Éfeso. Inclusive, também enviou Tito para Creta, para cuidar da igreja em Creta. Então, Paulo orientou Tito como cuidar da igreja, assim como orientou Timóteo na sua primeira e segunda epístola, como ele deveria cuidar da igreja, como ele deveria, por exemplo, estabelecer presbíteros, diáconos, tudo isso. Então, todo esse conhecimento, tudo que Paulo falou para Timóteo, Timóteo aplicava à igreja, orientava as igrejas, que Paulo queria que o homem orasse em todo lugar, levantando mão santa, e como as mulheres deveriam viver como um santo procedimento, né, também com toda oração. Então, havia toda uma orientação para Timóteo, e Timóteo transmitia isso para a igreja. Então, a igreja em Éfeso recebeu muita ajuda de Paulo, né? Não só diretamente com uma epístola que abre a economia de Deus para eles, o plano de Deus, né? Mas também eles receberam ajuda por meio das epístolas de Paulo a Timóteo. E a igreja aqui, então, ela permanece aqui, né? Fala aqui: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então, é uma igreja que tem discernimento. Ela não é iludida por qualquer pessoa que se diz apóstolo, que aparece falando alguns ensinamentos, querendo falar algumas coisas. Ela tem discernimento, não, né? Ela discerne se aquela pessoa é verdadeira ou não. E isso mostra o grau de conhecimento que eles tinham. Mas é interessante, né, que no versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, isso aí, na verdade, né, esse versículo aqui, embora ele tivesse perseverança, né, mas esse versículo 4 mostra que foi isso que ocorreu na história da igreja, no final do primeiro século, que fez com que a igreja se esfriasse e, com isso, ela começasse, então, a cair em degradação. Abandonou o primeiro amor. O que é abandonar o primeiro amor? Abandonar o primeiro amor é abandonar o amor pela palavra de Deus, né? E o amor, talvez, também ao próprio Deus. Então, a igreja em Éfeso, ela tinha um conhecimento, mas que adianta o conhecimento morto sem o amor a Deus, sem a vida? O amor está relacionado ao Espírito, está relacionado à vida.
Por que nós amamos? Porque temos o Senhor como vida dentro de nós, temos o Senhor, o Espírito dentro de nós. Esse Espírito nos constrange a nós amarmos, nos constrange, nos leva a amar. Uma vez que o nosso Espírito ele se apaga, então não tem como nós expressarmos esse amor de Deus. Por isso Paulo ele falou várias vezes para Timóteo: reaviva o dom de Deus que há em ti, né? Abane esse dom que há em você. Não podia esfriar o espírito de Timóteo, porque ele sabia que, esfriando o espírito de Timóteo, ele não teria como ajudar a igreja em Éfeso. Então, queridos, nós vemos que como é importante nós perseverarmos no amor ao Senhor. O amor é a chama que nos mantém vivos para com Deus. O amor é o motivo, é o que nos motiva a buscarmos o Senhor, a cuidar das pessoas, a cuidar dos irmãos, a nos darmos para Deus, a sermos diligentes nas coisas do Senhor, a fazer as coisas do Senhor com eficiência, com seriedade, a cuidar das coisas de Deus com excelência, né? A não sermos aqueles que estão distraídos com tantas coisas do mundo. O amor de Cristo nos constrange a vivermos para Ele, a abandonarmos o mundo. Ó Senhor Jesus! Por isso, nós vamos ver mais adiante que no ministério de João ele enfatiza muito o amor, né? Ele enfatiza muito o amor, porque Deus falou que a igreja em Éfeso abandonou o primeiro amor. E quando João saiu de Patmos, e ele voltou, depois de 20 anos saiu de Patmos, já estava velhinho, ele foi para onde? Para Éfeso. E lá, justamente onde o amor estava esfriado, foi lá que ele então abandonou e introduziu os irmãos de novo no amor do Senhor. Mais adiante nós vamos tocar um pouco nessa questão. Então, aí foi o problema do declínio da igreja em Éfeso, foi o esfriamento, a perda do primeiro amor. A segunda igreja que é mencionada aqui é a igreja em Esmirna. Nós vamos ver logo aqui as duas juntas, né? Esmirna e Pérgamo. A igreja, na verdade, em Esmirna, né? Ela já compreende, Pérgamo já compreende o início do segundo século, mas Esmirna compreende o final do primeiro século. Final do primeiro século e início do segundo século, né? Iniciando o segundo século, mais ou menos, né? Terminando o primeiro século depois de Cristo e começando o segundo século depois de Cristo. Nesse período, né, do primeiro século depois de Cristo, o grande problema da igreja foi que o amor esfriou, representado pela igreja em Éfeso. Ela tinha muita obra, né? Ela tinha muita obra, mas o Senhor falou: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, né? Não adianta ter muita obra, mas sem amor, sem o fogo do Espírito, né? E aí nós vemos que o que acontece é que em Esmirna, a igreja Esmirna tem um radical que vem da palavra mirra. A mirra era usada para incenso, mas a mirra também era usada numa preparação, né? Havia um preparo para embalsamar cadáver, em que ele usava muito a mirra, né? E a mirra ela era usada ali para, na verdade, conservar, né? E ali o cadáver, né? Ou seja, para que não ajudaria a perfumar, a não entrar naquele mau cheiro, naquela putrefação, junto com outras especiarias. Então se usava muito a mirra. Tanto é que também os magos, quando foram ter Jesus, levaram incenso, levaram mirra, que eram coisas que colocavam no incenso para perfumar. Então, foi um período de sofrimento ali, esse período do final do primeiro século, início do segundo século, onde a igreja ela ainda perseverou na palavra do Senhor, né, conforme fala aqui o versículo 9 do capítulo 2, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tem mais coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até
a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então foi um período de perseguição, quando o Império Romano começou a perseguir a igreja, né? Perseguiu muito a igreja passou por 10 grandes perseguições do Império Romano, através dos seus reis, e no período de César, César Nero, houve uma das piores perseguições contra a igreja. Já no final do segundo século, início do final do primeiro século, já no segundo século e final do segundo século, todo o final do primeiro século e o segundo século, até o início do terceiro século, houve muita perseguição do Império Romano contra a igreja. Mas esse Constantino, na verdade, ele perseguia a igreja, e quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja crescia, né? E os cristãos sendo mortos ali na arena, com os olhos adorando a Deus, aquilo chamava a atenção da burguesia, das pessoas, de maneira que muitos da burguesia começaram a se converter a Cristo. E o Nero, quando ele viu que ele não podia ir contra a igreja, porque quanto mais perseguia, mais a igreja crescia, então o que ele fez? Se uniu à igreja. Isso tem toda uma história em que fala que ele teve um sonho, que viu a cruz, e saiu, o seu exército saiu para a luta, e levando a cruz como um sinal, por essa cruz vencerei, e ele venceu, e aí ele tomou o cristianismo como a religião, transformou o cristianismo em uma religião estatal, ou seja, de hoje em diante todos agora são cristãos. Dessa maneira ele misturou a igreja com o mundo, e isso aí veio depois, aquela hierarquia de papa, mais adiante, de bispo, arcebispo, toda aquela coisa que que a história nos conta, que não teremos tempo de entrar nesses pormenores agora. Mas nós queremos dizer que, na verdade, nesse período, a igreja então se misturou com o mundo e gerou-se então a igreja em Pérgamo, Gerou-se então a igreja em Pérgamo. Pérgamo significa casamento, Casamento. Então a igreja casou-se com o mundo entrou na igreja, e os cristãos genuínos, é claro, não aceitaram aquilo, mas eles eram mortos, muitos foram mortos queimados em praça pública, perseguidos, os genuínos cristãos. Então, da noite para o dia, todo mundo ali, o Império Romano se transformou em uma igreja universal. E de Roma, então, eles migraram para várias partes do mundo, tanto é que tem a igreja romana em tal lugar, a igreja romana em tal lugar. Então, assim, de Roma, eles foram ganhando toda a terra, como sendo, entre aspas, a igreja genuína do Senhor Jesus. Mas os genuínos cristãos, aqueles que ainda, escondidamente, preservavam a palavra, preservavam tudo, a pureza, e os ensinamentos saudáveis realmente do Senhor, eles têm uma promessa que o Senhor fala, que se ele for fiel até a morte, eles ganhariam a coroa da vida. Então, por mais que nós passemos por perseguições, por problemas, por tribulações, de 10 dias, que nós não sabemos, é um tempo, pode ser 1 ano ou 2 anos, 1 mês, pode ser alguns anos, mas um dia você receberá a coroa da vida. Seja fiel a Deus até a morte, e Deus lhe dará a coroa da vida. Seja absoluto pelo Senhor, independente de qualquer coisa, meu querido, minha querida. Então, nós vemos que aí, então, essa igreja surge, e ela é perseguida pelo Império Romano. Então essa igreja, ela começa a sustentar, a igreja em Pérgamo começa a sustentar certas coisas, que são totalmente contra a vontade de Deus. No versículo 14, já falando da igreja em Pérgamo, que representa já o início o final do início do segundo século, aí vai pelo terceiro século em diante. Aí nós vemos aqui, depois esse período se estende também até o quarto século, o quinto século, vai se estendendo essa prática da mistura da igreja com o mundo, e começa algo a se espalhar mesmo por todo canto. E aí no versículo 14 tem uma observação que o Senhor faz a esse período, a igreja nesse período. Ele diz: tenho todavia, capítulo 2, versículo 14 e 15. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava
a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também, tu tens os que, da mesma forma, sustenta a doutrina dos nicolaítas. Então, duas coisas, né? Balaão, aqui, ele sustentava a doutrina de Balaão. Qual foi a doutrina de Balaão, de acordo com Números, capítulo 22? E era que havia um rei, né? Um rei, o Israel vinha invadindo todas aquelas cidades e tomando aquelas cidades, tomou várias cidades, Ai, né, Jericó. Então, onde eles vinham, o Senhor dava vitória, eles iam dominando as cidades que, na verdade, pertenciam ao povo de Israel. Quando eles foram para o Egito e passaram lá 400 anos e voltaram, claro, as cidades já tinham sido habitadas por outros povos durante todo esse século, né? Mas as terras, na verdade, eram deles. E eles vieram retomar as cidades de novo, né? Já tinha pessoas que tinham reinos que já tinham 100 anos, 200 anos, 300 anos já implantados nas terras de Israel, mas a terra era dele, eles estavam cativos lá no Egito. Quando Deus libertou por meio de Moisés, Deus deu a eles, né, a autoridade de eles tomarem de volta as terras dele. Então, eles teve que lutar contra os exércitos daqueles povos, daquelas, né, daquelas etnias, para que eles pudessem conquistar de novo as terras. E Deus deu a vitória. Então, na verdade, havia um rei moabita chamado Balaque. Esse Balaque, né, ele, na verdade, sabia que esse povo era numeroso, era um povo, né, que lograva vitória contra todos os povos, e aí ele mandou chamar esse Balaão, que era um profeta gentil, né? Embora ele conhecia o verdadeiro Deus, mas ele era um profeta gentil, e chamou ele para que ele fosse amaldiçoar o povo de Israel, porque ele dizia, né, que quem Balaão abençoasse seria abençoado, e quem Balaão amaldiçoasse seria amaldiçoado. Então, quando Balaão foi orar a Deus, né, para amaldiçoar o povo de Israel, Deus falou: não, esse povo daí você não amaldiçoe, não. Então ele disse que não, mas o rei insistiu, mandou outros mensageiros, e aí ele foi orar de novo a Deus. Deus falou: olha, você vá, mas você só vai fazer o que eu mandar. E aí, por 3 vezes, né, ele se dirige ao povo de Israel, mas em vez de ele amaldiçoar, ele abençoou o povo de Israel. Abençoou o povo de Israel 3 vezes, né? E aí, quando ele viu que não tinha como ele amaldiçoar o povo, então ele induziu a Balaque a levar o povo de Israel a cair na fornicação, né? Fornicação espiritual, né? Ou seja, oferecer as suas mulheres para o povo de Israel, tentar fazer uma amizade com ele, tentar agradar a ele, dando as suas mulheres com seus ídolos. Então, os homens de Israel se misturavam com as mulheres midianitas, com as mulheres moabitas, e ali eles, então, adoravam aqueles deuses. Ele sabia que Deus era um Deus zeloso, Balaão sabia, e que Deus jamais permitiria essa mistura, e que Deus, então, feriria fortemente o povo de Israel. E ele usou isso para justamente que o próprio Deus destruísse o povo de Israel. Então, essa prática de prostituição espiritual entrou na igreja, né? Não foi uma prostituição no aspecto físico aqui, né, que está se referindo na igreja em Pérgamo, mas foi uma prostituição espiritual, onde o povo de Deus deixou de adorar a Deus como seu único Deus, e adorar Jesus como o único mediador entre Deus e o homem, e passou a adorar muitos homens, transformar muita gente em santo, e colocando muitas pessoas como mediador entre Deus e o homem, e não só Jesus Cristo. Então, a igreja, ela se prostituiu com muitas idolatrias, com muitas coisas, e isso, então, fez com que a igreja fosse caindo cada vez mais em degradação. Já só a união da igreja com o mundo já foi uma grande degradação. Então, nós aí vemos que, mais tarde, né, então a igreja cai em uma degradação muito grande, e no final já do 4º século, aí nós temos a igreja em Tiatira, que continuou com os mesmos problemas da igreja em Pérgamo, né, continuou com os mesmos problemas de idolatria, de nicolaíta. A obra dos nicolaítas, esqueci, era de que eles criaram uma hierarquia na igreja, como ele dizia que o bispo,
né, dizia que o bispo era superior ao presbítero, que o presbítero ele era para uma igreja local, mas que o bispo era para uma igreja regional, né, cuidaria de igrejas, várias igrejas. Mas, de acordo com a Bíblia, o bispo é o mesmo presbítero. O bispo é a pessoa madura, é o ancião, a pessoa capacitada para estar ali assumindo a liderança. E bispo é a função do presbítero, que a palavra bispo quer dizer supervisor. Ele supervisiona a igreja, né? Então, criou-se muita hierarquia, até mais tarde, né, vem bispo, arcebispo, papa e tal. Então, foi criada toda uma hierarquia, né, e que tudo isso gerou-se uma obra chamada obra dos Nicolaítas. E o Senhor fala no versículo 16 do capítulo 2 de Apocalipse: portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A espada refere-se ao julgamento do Senhor. Mas há vencedores também, porque no versículo 17, parte B, fala: o vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, aí que o Senhor faz uma promessa: em todas as eras há os vencedores. Então, esse período da igreja, dessa igreja em Pérgamo, que introduziu a igreja em Tiatira, permanece até hoje. A igreja em Tiatira, ela continua com todas essas práticas que iniciou-se em Pérgamo, continua com tudo isso, mas nós vemos que ela amplia isso, ela leva isso mais adiante ainda, né? Essas práticas mais adiante ainda, essa hierarquia mais adiante ainda. E vai para uma situação ainda pior, porque no capítulo 2, versículo 20, já, como eu falei, né, no início do quarto século, o Senhor fala para a igreja que já está numa condição de Tiatira, né? Fala assim, versículo 20: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, Deus odeia a idolatria, tudo que toma o lugar de Deus. O único que deve ser adorado, o único que deve ser engrandecido, o único a quem nós devemos render a Ele glória, honra, louvor, o único a quem nós devemos nos ajoelhar, dobrar, pedir, rogar, exaltar, é o nosso Senhor Jesus e mais ninguém. É o nosso Deus Todo-Poderoso e o seu Filho Jesus Cristo. Então, a igreja continuou com toda essa carga religiosa, com toda essa idolatria, né? E aí, após Tiatira, no início do século XVI, né? No início do século XVI, surge então a igreja em Sardes, né? A igreja em Sardes, ela surge no início do século XVI. Sardes significa restauração, tem um nome de restauração, mas não houve nenhuma restauração. Sardes foi uma tentativa de restaurar a igreja, porque nesse período alguns perceberam no meio da igreja, percebeu que havia muita coisa errada e que precisava ser restaurada a igreja. Então o Senhor levantou muitas pessoas, até mesmo antes de Lutero, mas não tiveram bom êxito. Mas com Lutero, o Senhor teve caminho, e Lutero queria fazer uma reforma na igreja de Cristo, mas essa reforma não teve nenhum progresso. Ele fez até mesmo uma reforma, mas não fez uma reforma completa, né? Ainda permaneceu muitas coisas na igreja em Tiatira. Então, eles viram os erros, viram a degradação, tentou restaurar, mas não conseguiram. Então, em capítulo 3 de Apocalipse, versículo 4, diz assim: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim vestido de vestidura branca, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, essa será
a recompensa dos vencedores na era de hoje, onde Tiatira ainda permanece, né? Será a recompensa dos vencedores, será essa. Vestir-se de vestiduras brancas, que sempre vestiduras brancas representa a pureza e a justiça de Deus, né? Mas também o Senhor escreverá o seu nome no livro da vida, né? Isso é muito significativo, né? Ser achado naquele dia o seu nome lá. E aí nós vemos que Sardes não conseguiu fazer uma restauração completa, e aí nós chegamos no século XIX, com a igreja, que nós realmente queremos enfatizar a partir dessa série de mensagens, como eu falei, a igreja em Filadélfia, né? A igreja em Filadélfia, ela, na verdade, na igreja em Filadélfia se consegue, né? Se consegue o que Deus estava esperando, né? O que Deus estava esperando se consegue na igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia, ela tem pouca força, mas ela guarda o nome do Senhor e ela guarda a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Aqui no capítulo 7, no capítulo 3, versículo 7 de Apocalipse 3, 7, diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, essa igreja não houve nenhuma repreensão, essa igreja só houve elogios, porque essa igreja em Filadélfia, que representa também o período que a igreja está vivendo hoje, não em geral, mas existe aqueles que estão posicionados na posição de Filadélfia e que está vivendo, na verdade, dentro dessa prática saudável, guardando a palavra e o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, essa igreja em Filadélfia, no século XIX, ela é uma reação à degradação da igreja, né? Filadélfia significa amor fraternal, né? E começou na Inglaterra com John Wesley, né? O início dessa restauração começou com John Wesley, né? Começou na Inglaterra, e John Wesley, então, percebeu que tinha um grupo de cristãos sedentos de viver a vida cristã de maneira pura, fora de idolatria, de degradação. Então, eles fogem, então, para aquela região da Inglaterra, da Europa, vai para a Inglaterra, para aquela região ali, e ali eles começam a povoar aquele lugar ali, só cristãos. Eles fogem daquele movimento todo de degradação da igreja, né? Primeiramente eles foram chamados puritanos, e eles fogem para a Inglaterra e povoam aquela região que não era povoada, e ali eles querem viver uma vida cristã pura, séria. E depois da Inglaterra também, eles então vai povoar também, hoje, a América do Norte, então os Estados Unidos, né, que é considerado um país cristão. E aí nós vemos que, dessa forma, o Evangelho, a palavra de Deus vai se expandindo, e a restauração do Senhor, então, começa a avançar, com esses irmãos unidos. Eles ali não estão, esses irmãos unidos, eles não estão preocupados ali com quem é líder, quem está acima de quem, mas a preocupação desses irmãos ali é justamente o amor fraternal entre os irmãos, mostrando que o amor é a maneira de ele restaurar todas as coisas. Por isso, quando João saiu de Patmos e foi para Éfeso, ele usou muitas palavras de amor. 1 João capítulo 4, versículo 8, ele fala: Deus é amor, né? Deus é amor. E também ele fala que os irmãos, amados, ameis uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que não ama seu irmão não conhece a Deus. Ou seja, há muitos versículos em que João fala de amor, de amor, de amor. Porque o saber ensoberbece. A igreja em Éfeso tinha muito, no início do primeiro século, tinha muito conhecimento, mas o saber ensoberbece. Mas o amor edifica, né? Que adianta ter muito conhecimento, mas não ter amor pelo irmão, pelo seu próximo, não haver o amor. Então João, ele restaurou essa prática do amor depois que ele saiu de Éfeso. Mas, infelizmente, mais tarde, depois de João, e como nós vimos na história da igreja, isso foi perdido de novo. No século XIX, o Senhor começou essa restauração, e a igreja em Filadélfia continua hoje, né? E também a igreja em Laodiceia continua, né? A igreja foi uma tentativa de restauração com Sardes, que não conseguiu ir adiante,
na verdade? Não fez uma restauração completa. No século XIX, o Senhor começou com alguns irmãos, como na Inglaterra com John Wesley, mas depois muitos outros depois dele foram levantados para dar prosseguimento. E depois nós vemos que a igreja também pode cair numa situação de Laodiceia, né? Que é o quê? Que é o que é Laodiceia? É uma Filadélfia orgulhosa. Por isso nós nunca devemos nos orgulhar de nada, do que o Senhor tem nos revelado ou tem nos dado, ou da nossa posição como igreja ou como cristão. Nós devemos ter sempre um princípio de humildade e pedir ao Senhor sempre misericórdia para que nós possamos permanecer no centro da sua vontade. Essa é apenas um apanhado, é apenas uma introdução. Eu peço que vocês não percam as próximas mensagens, porque entraremos mais precisamente na igreja em Filadélfia, e isso vai trazer de grande ajuda para todos nós. Que Deus abençoe todos vocês, então, e nós esperamos você na próxima semana, na próxima mensagem. Jesus é o Senhor.